Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um vídeo muito importante, espero que você fique até o final para que você venha realmente entender o vídeo. Fique até o final, aonde vamos falar sobre aqui o fim do mundo, aonde é um assunto muito importante, de extrema relevância, onde você precisa ficar até o final para que você venha compreender a profundeza do assunto. Porque a gente vê tantas pessoas hoje sendo enganadas por tantas pessoas com coisas que elas ouvem falar e não entendem. Muitas vezes essas pessoas não entendem porque elas não procuram a palavra de Deus. E a importância dessa mensagem, ela vai te trazer um esclarecimento muito grande para a sua vida. Então eu quero trazer hoje sobre o fim do mundo e as consequências antes de chegar até o acontecimento do fim do mundo. Amém? Para que você venha entender a verdadeira palavra de Deus. Porque muitas pessoas hoje, elas caem no erro por não conhecer a verdadeira palavra de Deus. Olha o que o Senhor Jesus vai nos dizer aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, que vai nos dizer assim, lá no versículo 3, vai nos dizer assim, e Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando que isso vai acontecer, que sinais haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar? E Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês. Então o Senhor já está dando aqui um alerta para você. Tome cuidado para que ninguém venha enganar você. Mais para frente vai nos dizer assim: porque muitos vão aparecer fingindo ser eu. O Senhor está dizendo, muitos vão aparecer dizendo que são o Senhor. Sou o Messias e enganarão a muitas pessoas, vão enganar muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Não é o fim ainda. O Senhor já está dizendo que não é o fim para mim e para você. Uma nação vai guerrear contra a outra, um país atacará o outro, em vários lugares haverá falta de alimentos e terremotos ou tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues a serem maltratados e vocês serão mortos. E todos odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos, e a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas fique firme até o fim e será salvo. Amém? A palavra de Deus ainda vai dizer uma coisa muito importante para mim e para você, que está lá no versículo 24, do Evangelho de Mateus, que diz assim, ouça com atenção: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se for possível, até os escolhidos de Deus. Preste atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. Então o Senhor já está nos alertando que tudo isso vai acontecer antes da vinda dele. Entendeu? Então muitas coisas vão acontecer antes do Senhor voltar. E nós devemos estar preparados para isso. Então eu quero te alertar você a se preparar. Porque nós temos que orar, clamar a Deus e pedir discernimento, meu irmão. Porque muitas coisas que às vezes acontecem na igreja, muitas coisas não é de Deus, tem que ser real. Porque o Senhor diz que virão muitos falsos profetas, falsos messias, que farão milagres, se for possível, enganarão até os escolhidos. Muitas pessoas hoje estão fracas na fé, fracas por falta de conhecimento da palavra de Deus e buscar a presença de Deus. É uma realidade. Hoje é uma realidade que tem que ser dita para mim e para você, que muitos não falam.
Não falo porque querem muitas vezes passar a mão. Ah, não, tá assim, tá bom, tá assado. Não, meu irmão, você precisa entender a palavra verdadeira para que você não venha ser enganado. Nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos momentos da igreja na face da terra, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Mas eu e você temos que estar preparados, porque eu e se você partir hoje, para nós já chegou esse dia. Então nós precisamos estar preparados. Olha o que a carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2 em diante, vai nos alertar o que eu estava falando sobre os falsos profetas. Olha e entenda a profundidade da palavra de Deus para que você venha compreender a profundeza, a verdadeira palavra, que nós possamos entender e ter a importância de compreender para que nós possamos ficar alerta às coisas que vão estar por vir, meus irmãos. E diz assim, quero lembrar das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi dito tanto a vocês por meio dos apóstolos que anunciou o Evangelho a vocês. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominadores pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem do propósito que há muito tempo Deus, uma ordem, e os céus e a terra foram criados. Esquece que a terra foi formada das águas e no meio das águas. Também pelas águas do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que querem saber de Deus. Mas, queridos amigos, não esqueça isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Espere a vinda do Deus, faça o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo o que há no universo ficará queimado. Porém, Deus prometeu que nós que estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, faça o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre que a paciência do Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Então, Paulo escreveu sobre esse assunto para eles, nos alertando hoje. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com as outras partes das Escrituras Sagradas. Assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tome cuidado
para que não seres levado pelo erro de pessoas imorais, para não caírem na sua própria segura. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Tantas coisas, meus irmãos, acontecem hoje que cada vez vai nos levando a entender e compreender a verdadeira, que é a palavra de Deus. Existe hoje no mundo, a gente vê tanta peste, tanta doença acontecendo, tantas pessoas se apostatando da fé, deixando a sua fé de crer em Jesus, terremotos, guerra, tanta coisa acontecendo. Mas o Senhor aqui nos explica ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Ele diz assim para mim e para você, Ele fala assim, e disse Jesus, depois daquele dia de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão dos céus e os poderes do espaço serão abalados. Então olha só, o Senhor está dizendo que tudo isso vai acontecer para que venha a vinda dele. Ainda o Senhor ele afirma para mim e para você ainda, mas o Senhor diz assim ainda para mim e para você. E Jesus continua dizendo, mas ninguém sabe o dia e nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Então só Deus sabe. Então o que eu e você precisamos é estar preparado para quando esse dia chegar, nós estar preparado. Porque eu e você podemos ainda acontecer de que partir antes. Então eu e você devemos estar preparado para Deus. Porque o dia que eu e você partir, nós possamos estar já salvos. Então se prepare, leia a palavra de Deus, busque a entender corretamente a palavra de Deus, para que quando você partir desse mundo, você parta salvo. Não deixe ninguém te enganar, porque hoje em dia existem muitos enganadores enganando muitas pessoas. O que vai te realmente levar à salvação eterna é você compreender a palavra de Deus. Então te prepare, porque tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito através da Bíblia, que é a palavra de Deus, há de acontecer. Então se prepare, porque isso vai acontecer e você deve estar preparado.